Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Integra Agro, um espaço de comunicação voltado ao campo, conectando conhecimento, pesquisa e prática para fortalecer o produtor rural. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para quem busca produzir com mais sustentabilidade, eficiência e respeito ao meio ambiente, a produção agroecológica de galinhas. E para isso temos a honra de receber a professora doutora Natália Thaís Gonçalves, especialista na área de nutrição e produção de aves, com atuação em produção sustentável, aditivos naturais e desempenho produtivo. Professora, seja muito bem-vinda ao Integra Agro. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje. Ok. A professora Natália ela tem graduação em zootecnia pela Unesp em 2008, mestrado em agrosistemas pela UFSC em 2012, doutorado em zootecnia pela USP em 2016 e atua nas áreas de nutrição e alimentação de aves, produção sustentável e aditivos naturais. Professora, nós vamos para a pergunta número 1, então. Nosso podcast é dividido em 6 perguntas. E sobre a produção agroecológica de galinhas, conceito e importância. O que caracteriza a produção agroecológica de galinhas e qual é a sua importância dentro de um sistema de produção sustentável? A produção agroecológica de galinhas, ela refere-se, à integração da criação ao ecossistema. Então, nesse caso, a gente tem a criação dessas galinhas de forma solta, sem gaiolas. Também ela tem acesso à pastagem, então ela tem acesso ao ar livre, à área externa. Então, e o foco é muito direcionado ao bem-estar do animal. Nesse caso, então, como elas podem expressar o comportamento natural delas, então elas podem correr, elas podem ciscar, tomar banho de sol, enfim, desenvolver todo o comportamento natural delas, diferente do que a gente fala da produção industrial, onde elas são criadas dentro de galpões fechados, e ficam ali muitas vezes dentro de gaiolas, não podendo expressar o seu comportamento natural e elevando assim o nível de estresse dessas aves, outro ponto também importante frisar que essas aves, utilizaram linhagens específicas para a criação, em sistemas agroecológicos. Por quê? Porque essas linhagens se adaptam melhor, porque elas são mais rústicas e são linhagens específicas que a gente vai utilizar, porque essas linhagens têm um crescimento mais lento, então elas se adaptam melhor às condições desse método de criação, diferente das criagens então industriais, que é de alto desempenho. A importância então das galinhas nesse sistema, ela vai atuar como uma recicladora biológica, porque ela vai consumir ali então os restos culturais, insetos e frutas, entre outros, e vai produzir adubo orgânico, porque as excretas dessas aves são muito ricas em nitrogênio e fósforo, então pode adubar o solo. E também a gente tem a produção de ovos, ou de carne, no caso, que também vai ser um diferencial nesse sistema. Que mais? E a gente tem também que, ao pastar livremente, essas aves vão fazer ainda o controle de pragas, de plantas espontâneas. Então, a gente tem uma redução aí no gasto, dos custos com insumos externos, por exemplo, de fertilizantes sintéticos, de defensivos, Então, a gente tem uma regeneração aí do solo. Então, esse sistema, ele tem um menor impacto ambiental, que a gente pode se dizer, Então, essa criação agroecológica, ela foca no uso racional dos recursos naturais, na ausência de insumos químicos e também sintéticos, e favorece, então, a integração dessa criação com as outras atividades da propriedade. Ok. Vamos para a pergunta 2 sobre os princípios em manejos agroecológicos. Quais são os principais princípios que diferenciam a criação agroecológica da criação convencional de galinhas, especialmente em relação ao manejo, alimentação e bem-estar animal? Então, vamos começar, em relação ao manejo. No caso das aves criadas em sistemas convencionais, elas são alocadas dentro de um galpão climatizado, muitas vezes em gaiolas, e elas não conseguem expressar todo o seu comportamento natural.
E, além disso, a gente tem uma alta densidade animal ali dentro, né? Então, a gente fala aí em torno de 10 a 12 aves por metro quadrado. Enquanto no sistema agroecológico, a gente tem na área coberta, né, em torno aí no máximo de 6 aves por metro quadrado, e na parte de piquetes a gente tem aí 3 metros quadrados por ave, então a gente tem bastante espaço para elas expressarem o comportamento normal delas, né, natural aí da espécie. E essas aves, elas vão ter aí o acesso ao ar livre, né, como a gente já comentou. Além disso, esse acesso ele pode estar integrado à área de pomar, à área de horta, né, atuando aí no controle de pragas e na adubação direta, então, desse solo. Ok. Aí tem mais, né, na alimentação agora, né, que são 3 itens. Então, na alimentação, no sistema agroecológico, a gente prioriza os grãos de base orgânica ou agroecológica, né, então ela vai consumir essa ração oriunda desses grãos. Também a gente tem as forragens, a gente tem os restos culturais de dentro mesmo da propriedade que pode ser fornecido para essas aves. Tem as minhocas, os insetos que elas mesmas vão captar durante o pastejo. Então, é uma dieta bem diversificada, né? E só utilizam também aditivos de origem biológica ou natural, diferente do sistema convencional, que é baseado aí, na produção de ração de milho e soja normalmente, que são transgênicos, né? Além também do uso de aditivos químicos e também sintéticos. E aí, nesse caso, quero só fazer uma observação. Por exemplo, no sistema convencional, a gente tem o uso de metionina sintética, que é um aminoácido, né? Para fornecer metionina, como fonte de metionina para as aves. E no sistema agroecológico, a gente não pode utilizar nenhum insumo que seja químico, né, nem sintético. Então, nesse caso aí, as galinhas, elas precisam adquirir esse aminoácido de origem natural, então, ou seja, a fonte é a alimentação. Só que é engraçado, né, é curioso que, assim, a gente não tem esse problema de não suprir. Porque, como eu mencionei, a gente utiliza linhagens que têm um crescimento mais lento. Então, a necessidade dela, a exigência de metionina, desse aminoácido, é menor e ela supre, então, normalmente com essa dieta diversificada. O outro item é o bem-estar animal, né? Então, com relação ao bem-estar animal no sistema agroecológico, não tem nem o que falar, né? Como elas conseguem expressar aí o seu comportamento natural, então elas conseguem tomar banho de sol, elas conseguem ciscar, conseguem correr, explorar, né, o ambiente. Banho de areia também, que é um comportamento bem observado em galinhas, né, que faz a higienização dessas penas. Então, a gente fala que essas galinhas, elas estão submetidas a um menor estresse. Se a gente comparar com as galinhas que estão em criação convencional, então o nível de estresse delas são muito maior, certo? Que mais? A gente tem que lembrar que são criações diferentes, né? O sistema agroecológico é totalmente diferente do sistema convencional que a gente tem. Então, ali no convencional, a gente está explorando o máximo potencial produtivo daqueles animais, né? Aqueles animais são de linhagens específicas que têm o máximo desempenho naquele momento. Ok. A pergunta 3, sobre os benefícios produtivos e econômicos. Você já falou um pouquinho. Quais são os principais benefícios produtivos e econômicos que o produtor pode obter ao adotar a produção agroecológica de galinhas? Então, do ponto de vista produtivo, a gente pensa aí, né, como eu mencionei, essas aves, elas têm esse diferencial porque elas possuem uma maior longevidade e uma menor mortalidade, né, em função dessa rusticidade delas, né. Então, você vai ter um lote mais saudável e uma produção mais a longo prazo. Então, você consegue estender mais essa produção, diferente da criação convencional. E também a gente tem aquela questão que as galinhas podem fazer o controle de pragas, né, de plantas espontâneas e também fazer a adubação do solo em contrapartida. Do ponto de vista econômico, a gente verifica aí uma redução dos insumos externos, né, porque a gente vai ter uma redução aí na necessidade de medicamentos, de fertilizante,
de rações também, né? E o produto final, ele vai ter o maior valor agregado, né? E além de falar que ele pode ter, né, na maioria das vezes ele tem um maior valor nutritivo, por exemplo, na questão dos ovos. As galinhas do sistema agroecológico, elas possuem maior quantidade de vitaminas, como a vitamina A, vitamina D e também o ômega 3, em função dessa dieta mais diversificada. Legal. Pergunta 4. Sobre a sanidade e controle de doenças. Dentro dessa proposta agroecológica, como é feito o controle de doenças e a manutenção da sanidade das aves, sem o uso intensivo de medicamentos? O controle, ele deve ser essencialmente preventivo, então a gente vai fortalecer aí a imunidade dessas aves, vai fazer o controle na relação de quebra do ciclo de patógenos. E isso ele pode ser feito através do quê? Da rotação, então, dos piquetes onde essas aves vão ficar, porque a gente diminui a carga parasitária ali que se acumula naquele solo. Também não pode se esquecer que a gente precisa dar, né, esse suporte da alimentação, tem que ter uma alimentação diversificada, né, balanceada corretamente. E também a gente precisa ter rigorosas práticas de higiene também, né? E quando se faz necessário, a gente pode fazer aí o uso, né, de aditivos naturais, como por exemplo o alho, o própolis ou prebióticos, probióticos, simbióticos que vão atuar ali a nível intestinal, né, favorecendo então a saúde dessas aves e a imunidade também dessas aves. E também a gente pode lançar a mão, quando necessário, do uso de homeopatia e também de fitoterapia, né? Que é o uso de plantas medicinais. Então, por exemplo, num caso que eu tenho de verminose ou diarreia, eu posso lançar a mão da fitoterapia para tratar essas aves. Por exemplo, eu posso pegar as folhas da bananeira e o pseudocaule in natura e fornecer para essas aves. E dessa forma eu vou controlar a diarreia e verminose. E vale lembrar também que com o menor número de aves, né, por metro quadrado que nesse sistema de criação, né, a gente reduz drasticamente a ocorrência de doenças respiratórias, que é uma das principais causas do uso de antibióticos no sistema convencional. Ok. Para a pergunta 5, sobre a alimentação das aves, quais as estratégias nutricionais você considera essenciais para garantir a saúde e bom desempenho das aves em sistemas agroecológicos? Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem que falar da alimentação delas, né? A alimentação delas precisa ser uma ração balanceada, de acordo com as exigências nutricionais daquela ave, né? E também dos piquetes, que eles precisam ser de forma rotacionada. A gente não pode deixar as galinhas só em um piquete, em função daquela questão de quebra do ciclo de patógenos, e também porque senão as galinhas elas começam a devorar tudo, né, os verdes, e começa a ter erosão do solo. Então não é nada o que a gente espera, né? Também nessas forragens a gente tem que ter cuidado, né, com quais gramíneas que elas vão estar consumindo. A gente tem que ofertar assim, uma variedade de pode ser trevo, alfafa, guandu, leucena e entre outros, né? E também quando elas fazem esse forrageamento, elas acabam consumindo aí pequenos insetos que também fornecem aí uma quantidade de minerais, vitaminas e proteínas. E além do mais também é importante, fundamental, né, o uso de recursos locais, que sai de dentro da sua propriedade. Então, os restos culturais, mandioca, abóbora, sorgo e assim, o que tiver nessa propriedade, né? Porque dessa forma a gente reduz a necessidade de insumos externos, né? Então, ele se torna muito mais coerente com a questão de sustentabilidade. Além disso, também a gente pode fazer a incorporação, né, de aditivos naturais, como o alho, o própolis, probióticos, para fortalecer também a imunidade e a saúde intestinal dessas aves. Certo. Pergunta 6, sobre o futuro da produção sustentável. Com base na sua experiência em pesquisa e ensino, como você vê o futuro da produção de galinhas com foco em sustentabilidade e redução de insumos químicos?
Então, trata-se aí de uma transição inevitável, né? Que é movida aí pela pressão de consumidores que hoje estão muito atualizados, né? Muito informados, que valoriza aí essas questões de sustentabilidade, né? Tem consciência ambiental, estão dispostos a pagar mais também por esses produtos, estão atentos também às causas animais. Esses consumidores, eles demandam rastreabilidade, segurança alimentar e também aí questões relacionadas ao bem-estar animal. E também a redução dos insumos químicos, né? Que já é uma realidade em muitos países da Europa aí desde 2006. Então, com isso, ele impulsionou muito investimento nas questões aí de biossegurança e no desenvolvimento de aditivos naturais, como os óleos essenciais ou aditivos fitogênicos, os ácidos orgânicos, enzimas, pré e simbióticos, né, e entre outros, que hoje são produtos comerciais, né, estão aí no mercado global para serem utilizados. Entretanto, ainda a gente se esbarra aí em alguns entraves, né, com relação aí ao maior custo de produção, né, nesses sistemas, mas também a gente encontra ainda resistência com relação aos produtores, né, seja aí por receio na queda na produtividade a curto prazo, né, quando a gente faz essa transição, ou seja por dificuldade mesmo de adaptar os manejos tradicionais a esse sistema que exige aí um maior rigor preventivo. Certo. Nossa última pergunta, só para fechar, que orientações você daria para os produtores que querem melhorar a produção utilizando práticas mais sustentáveis e eficientes? Eu acredito que o produtor ele deve migrar aí o olhar dele para a gestão do agrossistema, então do ecossistema, desculpa, e deixar de focar apenas ali na produção, ou seja, no ovo ou na carne, né? Ele tem que passar a buscar o equilíbrio de todo o sistema, de toda a propriedade, porque nesse sistema nada está isolado, tudo está em conjunto, né? Então, por exemplo, o produtor, ele entende aí que a saúde da galinha vai depender de uma nutrição adequada, que depende também da pastagem, que por sua vez depende aí da vida que está no solo, que depende da umidade, que depende da árvore e assim sucessivamente. Então, se eu mexo em uma coisa, eu mexo em todas as outras, né? E o foco, ele deve sair também do controle químico e passar para a questão aí do preventivo, né? E como que eu posso fazer isso? Através do manejo adequado, fornecer aí um aporte nutricional diversificado e que atenda às exigências nutricionais dessas aves, né? Garantir o bem-estar dessas aves, que elas expressem então o comportamento natural da espécie. E a gente pode lançar a mão do uso de aditivos naturais, como os aditivos fitogênicos, óleos essenciais e demais aí. E aí a gente tem que pensar que ao integrar então a galinha à ciclagem de nutrientes da propriedade, o produtor ele pode transformar então essa criação em uma ferramenta para regenerar o solo, reduzir também os custos com insumos externos e ainda agregar o valor ainda nos produtos, como ovos ou carne. Ok, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Tem muito, muito. Tá bom. Professora Natália, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos encerrando por aqui. Foi uma conversa extremamente rica e enriquecedora, né? E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de seguir o podcast Integra Agro, compartilhar com outros produtores e continuar levando conhecimento ao campo.